Muito bem, mais uma questãozinha aqui, como eu falei lá no primeiro vídeo dessa sequência, 14 questões específicas de química, mais duas aí com o pezinho na física, muito mais física do que química, e esta aqui é a questão número 116, um assunto relativamente tranquilo, mas que nem sempre a gente aborda no ensino médio, né? Algumas, mas tem nos livros, se você está se preparando para a prova, você conseguia matar essa questão aqui. Vamos lá. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura, tá aqui embaixo. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um destes pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Então, é uma teoria específica de ácido-base, né? Você teria que saber dela. A mais simples é a de Arrhenius. Essa aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho mais completa do que a de Arrhenius, mas não é a mais completa de todas, né? Então, tá aqui as estruturas, né? Estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, 4 e aqui embaixo a estrutura 5, né? Então, beleza. Vamos ver as opções aqui, o que ele pergunta e, né, quais são as opções que, obviamente, a gente já viu, é de 1 a 5, né? O teste positivo será observado com qual pesticida? 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, qual desses aqui vai interagir com o NaOH? Aí a gente tem que recordar aqui, né, o que é a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, né? O que é um ácido para essa teoria, né? Então, para essa teoria, ácido é uma substância que doa próton. Esse próton, no caso, é o H+. Tá? Ácido é uma substância que é capaz de doar um próton, doar um H+. E o que é uma base? Uma base é uma substância capaz de receber próton, que é H+. Então, é a teoria protônica. O ácido é capaz de doar prótons e a base é capaz de receber prótons. E a gente consegue aplicar, né, para todos os ácidos e bases de Arrhenius, que ácido de Arrhenius é aquele que em água ioniza liberando H+ como único cátion. Base é a substância que em água se dissocia e libera como único ânion o ânion hidróxido. Né? Para qualquer ácido de Arrhenius e qualquer base de Arrhenius, ele também é um ácido e uma base de Bronsted-Lowry. Só que aqui a gente tem algumas coisas a mais, né, que podem ser consideradas ácidos e bases na teoria de Bronsted-Lowry. Mas se a gente pegar, então, qualquer base que é base para Arrhenius, também é base para cá. Quando a gente coloca aqui ó, hidróxido de sódio, por que o hidróxido de sódio é considerado uma base? Porque dentro do NaOH, o hidróxido de sódio, eu tenho uma parte dele, que é o OH-, que é capaz de receber um próton, né? Ele é capaz de receber um próton. Então, esse OH-, quando eu pego e coloco com o H+, ele vira água. Estou fazendo uma equação química aqui na vertical, né? Então, o OH- com H+, vai virar água. Então, o OH- é o que caracteriza a base aqui, e ele está dentro do NaOH. Então, o NaOH é uma substância que tem uma das suas partes ali que é capaz de receber um próton. Né? Então, o que a gente tem que verificar? Uma substância dessas aqui tem que ser capaz de doar um próton para poder interagir. Tá? E aí entra a noção de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, né? Que nem sempre, em todas as escolas, pode ser trabalhado. Uma questão aí delicada às vezes, né? Pelo tempo e tudo mais. E aí a gente tem que ter a seguinte ideia, né? Ácidos, substâncias ácidas na química orgânica. Obviamente os ácidos carboxílicos. E tem mais um grupo de substâncias que tem característica ácida, que são os fenóis, que vai ser a resposta aqui nesse exercício. Substâncias básicas são aquelas que vão ter nitrogênio. Então aqui ó, eu tenho no 1 uma substância de caráter básico, ó, tem esse H aqui. Só que o nitrogênio não tem a tendência de liberar esse H aqui. Né? Esse N ele tem um parzinho de elétrons livres aqui, ó, nos dois N's, eles são capazes de receber
né? Então eles atuam como uma base de Bronsted-Lowry, eles são capazes de receber prótons, né? Então todos esses nitrogênios que aparecem aqui, ó, eles têm par de elétrons livres, e por isso eles dão caráter básico para essas substâncias, tá? Aí aqui a gente tem, no caso, os fenóis. Então esse hidrogênio aqui, ele tem característica ácida, tá? E aí nessa substância especificamente, eu tenho vários cloros aqui, né, que são adicionados, e eles, de certa forma, eles retiram, né, eles puxam os elétrons aqui desse anel, né, e dão uma diferença aqui, esse oxigênio, né, ele acaba sendo influenciado por esses anéis que estão relativamente mais positivos, né, e é esse H que ele fica muito mais fácil de sair do que se fosse um fenol normal, né. Então, esses Hs aqui, independente de ter esses Cls ou não, mas ele já tem característica ácida. Então, o H do fenol, esses Hs têm características, têm caráter ácido, né? Caráter ácido. Isso significa que eles podem sair na forma de H+. Eles podem gerar esse H+ aqui. Então, esta substância é a substância que poderia ser detectada aí pelo teste, usando NaOH. Tá? Aqui a gente não tem hidrogênios nessa estrutura? Tem. Aqui tem hidrogênio, né? Nesses pontos aqui eu tenho hidrogênio. Aqui tem 3 hidrogênios, tem um CH3 aqui, mas esses hidrogênios não têm caráter ácido, né? Nas outras estruturas também tinha hidrogênios, mas o caráter ácido na química orgânica ou é ácido carboxílico ou os fenóis que vão ter caráter ácido, tá? Não é só, tá? Tem outros hidrogênios que também têm algum caráter ácido, mas principalmente esses dois grupos funcionais aí, o do próprio ácido carboxílico e o Hzinho lá do fenol, também tem caráter ácido, tá? Essa estrutura também não tem. Então você teria que saber disso, teria que ter estudado isso, visto na escola, ou estudado quando estava se preparando para o Enem, para saber que os fenóis têm caráter ácido e com isso você conseguiria responder essa questão com relativa tranquilidade. Beleza? Era isso então neste exercício. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando que eu te convido a cada vídeo desse que eu estou fazendo a deixar seu joinha, a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho se você quiser receber notificações e vir aqui para ver outros vídeos que eu for publicando aí, seja do Enem, seja de outro tema. Beleza? Era isso então, valeu, até o próximo. Tchau!